Sessão 0, sessão 5.5, sessão 10.5. Aqui a gente eu já fiz uma defesa apaixonada da sessão zero em outros tópicos. Inclusive, eu recomendo quem quiser ver quem não tiver. A gente tem um papo de mestre sobre como fazer uma sessão zero. Tem um vídeo, um corte, salvo engano, do Aventura Guia do Mestre Iniciante, né? Temos Guia do Mestre Iniciante, Sessão 0 e Guia do Mestre Iniciante também. Eu acho que é nesse que tem o da sessão zero. Mas se você quiser ver, a gente transmitiu a sessão zero eu transmiti a sessão zero de todas as últimas campanhas, tem a sessão zero no começo de cada uma delas. E a da Corte do Fim do Mundo foi a última que eu fiz. Então, eu fui melhorando nesse sentido. Se você quiser saber como é uma sessão zero. A sessão zero é uma coisa que ajuda demais no momento do combinado não sai caro. Tá? Então, assim, vários dos problemas que a gente mencionou aqui podem ser evitados, voltando lá no começo, completando o círculo, né? Voltando ao nosso primeiro tópico, que era reconhecer problemas que eu falei. Você não precisa esperar que os problemas aconteçam para lidar com eles. E esse é um bom momento para você fazer isso, é a sessão zero. Que é você, na sessão zero, já identificar alguns padrões, alguns comportamentos, algumas ideias, algumas coisas que podem vir a se tornar problemas. E ali você já resolve ali, já mata ali, para não crescer, para não evoluir. Tá? Esse é um ponto que eu enfatizo. Assim. Você consegue, na sessão zero, discutindo o que deve ficar atrás do véu. Como é que era o nome, gente? As duas terminologias específicas. Eu acho que tem. Tá cavando o papo de mestre antigo, cara? Não, eu tô cavando, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá nas minhas anotações para a sessão zero. Apresentação da campanha. Cadê? Pam, pam, pam. Colocar aquela imagem assim daquela sessão zero, achei. Aquela tela de espera e aquela música assim. Achei. É o que o pessoal chama de linhas e véus. O que é o linhas e véus? As linhas são as linhas que não podem ser ultrapassadas. Então é assim, que temas eu não quero ou não aceito falar ou participar. Porque isso é uma coisa importante para você manter a estabilidade da sua sessão, por exemplo. Então, às vezes tem um jogador que fala, cara, eu não aceito participar de um jogo, de uma sessão, de uma mesa, de uma campanha, assim, de uma mesa como um todo, em que a narrativa envolva, por exemplo, violência sexual. Ok. Então, eu já sei que essa é uma linha que eu não posso, como mestre, adentrar. Às vezes eu planejava fazer alguma coisa nessa linha? Não. Mas agora eu já sei que mesmo se por acaso a história criasse uma possibilidade de que isso pudesse acontecer e fosse interessante do ponto de vista de narrativo, eu não vou fazer porque um dos jogadores já me falou que não vai ficar confortável com isso. Essas são as linhas. E os véus são os temas que os jogadores preferem que fiquem em off. Ou seja, tudo bem se eles acontecerem, mas o jogador não quer interagir com eles interpretando. Então, assim, tudo bem se houver escravidão nesse cenário, desde que eu não tenha que lidar com isso, entende? Então, esse é um ponto. Bar do transão. Pode ter o bar do transão, mas não precisa ficar flertando com o coleguinha. É isso. É basicamente nessa linha, entendeu? Então, esse é um caminho. Você ter esse entendimento do que vai funcionar para você, e isso é uma coisa que a sessão zero resolve. Então, você já evita, por exemplo, se você estabelece que tem temas que não podem ser abordados na mesa, essa sessão zero permite que você, como narrador, não aborde, mas também permite que os jogadores entendam que, para aquele colega de mesa, aquele assunto é delicado. Então, eles não vão puxar aquele assunto, eles não vão fazer piadinha. Então, você já está prevenindo um problema que poderia vir lá na frente com um jogador disruptivo. Se ele tiver bom senso, obviamente. Então, isso é a sessão zero. As sessões posteriores, quando a gente fala de sessão 5.5, sessão 10.5, a gente está falando de feedback, de reuniões de feedback, uma coisa que a gente já defendeu aqui em outros momentos também no canal, que é você fazer reuniões, conversas periódicas,
E aí essa você pode fazer em grupo. Ou, se você preferir, usar esse momento para fazer aquela conversa individual e dar um feedback também para o jogador que está sendo, às vezes, disruptivo, etc. De você falar, galera, então, eu, por exemplo, gosto de fazer isso quando se conclui um arco. Que é, galera, concluímos um arco. Estamos em intervalo entre arcos. E aí? Qual é a avaliação até o momento? O que está funcionando? O que não está? O que vocês estão gostando? O que não tá, o que vocês não estão gostando? O que vocês queriam ver mais? O que vocês não queriam ver? Isso vai guiar, não é guiar a palavra, isso vai influenciar o meu processo narrativo. Eu não gosto de dizer guiar, ou orientar, ou direcionar, porque eu não acho que esse deva ser. Eu não acho que a minha função como narrador seja exclusivamente atender demanda. Eu não estou ali para fazer só o que eles querem. Eu também estou ali, às vezes, para criar desafios e tudo mais. Mas é bom eu ter uma noção do que eles querem, do que eles gostam, do que eles procuram, para eu incluir isso na minha construção. E às vezes eu vou olhar e falar, tá, tudo bem, vai ter esse momento, eu consigo fazer isso dessa maneira. Mas eu, às vezes, olho e falo, para a história avançar, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Não vai ser nesse arco que a gente vai entrar nesse tipo de elemento. Entende? Também você tem que ter um pouco de autonomia narrativa nesse sentido. Eu gosto muito de fazer algumas perguntas. A gente tem a pergunta mágica, né? Tem um corte que acho que acabou de sair. Mas eu gosto de fazer perguntas assim. Acabou o arco, vou fazer essa sessão de feedback. Assim, cara, você vai falar para mim agora uma coisa que você tem certeza que o seu personagem fez, que foi muito legal, que foi fantástico, que você tá orgulhoso de ter feito. Aí o cara vai e responde, aí tem aquela interação. Mas agora você vai falar para mim uma coisa que você, o seu personagem, fez e que você não achou legal, você fez errado, ou você achou que devia ter feito outra coisa depois, uma coisa que você achou que foi um fracasso, uma fraqueza, uma coisa que você viu que não estava bom. Aí ele faz, aí você tem aquela interação, não, mas não foi bem assim, você tem aquela interação assim. Agora você vai falar uma coisa que um outro personagem fez que foi muito bacana, que você gostou e que você achou muito massa. E aí você vai fazer com que as pessoas, os jogadores vejam o que os outros acham que é legal você fazer. Você vai ver o que os outros acham que não foi legal de ser feito. Aí você também pega esse feedback assim. Então você vai fazer essas perguntas e vai rodando ali, cara. Você vai fazer as respostas acontecerem. Então, é para dar ideia. Periodicamente faça isso. Eu faço muito isso porque eu incorporei isso dentro do Eras de Kaishiro. O sistema tem isso, tá? Os personagens ganham XP por interpretação, por viver. Se o personagem viver de acordo com a ficha dele, ele ganha mais XP. E aí a gente vê isso daí através da ação do jogador também. Para ver se o jogador e o personagem eles estão encaixados. E mas o seu sistema não faz isso, não tem importância, cara. Você vai fazer um alinhamento através dessas perguntas de expectativa, de criatividade, de diversão com a galera. Então é uma coisa boa para você unir o grupo.